Muito bem, pessoal, nós estamos iniciando agora o nosso curso de conhecimentos específicos, para o cargo de eletricista aí do concurso da CEMIG. Meu nome é Jonas Araújo, sou engenheiro mecânico e nós vamos trabalhar todo o conteúdo do edital. Bom, para isso então nós temos a bibliografia sugerida pela FUMARC, que é a banca organizadora. Dá uma olhadinha aí na capa do livro. Esse é o livro sugerido pela banca, Buongiorno Clinton. É um bom livro completo, sim, sobre o assunto, sobre os tópicos que estão lá no edital. Eu também posso te recomendar esse outro livro aqui, que é o livro de coautoria do Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga, um clássico aí para os cursos de segundo grau, ensino médio, O volume 3 desse livro traz de forma bem completa também os assuntos do edital. Qualquer um dessas duas obras que você utilizar, com certeza vão te servir de base, ok? Bom, além das aulas teóricas, que fazem parte do curso que você está adquirindo, nós temos também aulas de exercício, exclusivas de exercício, resolução de questões disponíveis também no YouTube, no nosso canal da Renome. Você pode acompanhar também. Bom, nessa nossa primeira aula, nós vamos trabalhar com o conceito de carga elétrica. Nós vamos falar nessa aula sobre carga elétrica e na próxima aula, o primeiro assunto do edital, que é força elétrica, ou lei de Coulomb, Mas nós precisamos entender muito bem primeiro o conceito de carga elétrica. Para entender a carga elétrica em si, nós vamos falar um pouquinho da história da eletricidade, Como que o ser humano começou a entender os fenômenos elétricos. Isso começou por volta do ano 600, então século 6 antes de Cristo, aí mais de 2.600 anos, com Tales de Mileto. Tales de Mileto, aquele do Teorema de Tales, lá da matemática, observou que uma resina, um tipo de resina fóssil chamado âmbar, que essa resina, quando na forma sólida, ela era atritada a alguns materiais, ela passava a atrair alguns pedacinhos de palha ou pedacinhos de tecido pequenos, Como assim atritar o âmbar? Às vezes aquela resina era atritada no couro de um animal, ou na própria pele, ou no tecido da roupa, enfim, e ela passava a atrair certos objetos. A palavra grega para âmbar, o nome dessa resina, é exatamente elétron, Daí, então, nós derivamos esses termos aí que a gente usa até hoje a respeito de eletricidade, Eletricidade vem de elétron, que no grego é âmbar. Além de Tales de Mileto, ao longo da história, vários outros cientistas, pesquisadores se debruçaram sobre esse tema aí dos fenômenos elétricos. E no século XVIII, já na era cristã, claro, nós vamos ter o nome de Benjamin Franklin, aquele que está na nota do dólar, aquele rosto que estampa a nota do dólar. Então, ele era americano, Benjamin Franklin, e ele, observando os fenômenos elétricos, chegou a propor o seguinte, que, de fato, quando você atrita dois corpos, por exemplo, um passa a atrair o outro, Então é como se ele tivesse adquirido uma carga, de alguma coisa que é o responsável por fazer atrair. Franklin supôs que isso que provocava o fenômeno da atração elétrica era um fluido elétrico, que passava de um corpo para outro, de forma que um ficava com falta e outro corpo com excesso daquele fluido elétrico ali. Bom, Franklin não estava completamente errado, É mais ou menos isso mesmo. Hoje a gente sabe que não é um fluido elétrico, mas são partículas, que passam de um corpo para outro corpo e provocam, portanto, a atração entre os dois, Essas partículas são exatamente os elétrons, como nós conhecemos hoje. Bom, depois do trabalho de outros cientistas, você provavelmente estudou lá na química, Rutherford, Thomson
e Bohr, né, nós conhecemos bem hoje a estrutura da matéria, ok? Bom, eu vou fazer aqui então agora um esquema do átomo, né, como nós conhecemos hoje, né, o átomo de Bohr. O que é o átomo, como nós conhecemos hoje? Ele é formado por partículas positivas que ficam em um núcleo, né? E também algumas partículas que não têm carga. Essas partículas positivas aqui que ficam no núcleo do átomo são exatamente os prótons, né? E o átomo também, no núcleo do átomo, estão os nêutrons. Os nêutrons são partículas que não têm carga, né? Em volta do núcleo dos átomos, né, flutuando aqui, né, girando em torno do núcleo, nós temos uma nuvem de outras partículas negativas, que são chamadas de elétrons. Então, essa nuvem aqui é a eletrosfera, onde ficam os elétrons. E aqui no meio, né, formado pelos prótons e pelos nêutrons, você tem exatamente o núcleo. Tá certo? O núcleo, então, é formado por partículas positivas e neutras. E a eletrosfera é composta pelos elétrons que têm carga negativa, ok? Nós sabemos que existe uma força de atração entre partículas que têm cargas de sinais contrários. Então, os prótons atraem os elétrons e é isso que mantém o átomo coeso, né? A eletrosfera é presa, né, ao núcleo do átomo, formando aqui essa estrutura, partículas negativas sendo atraídas por partículas positivas e vice-versa, ok? Esse modelo atômico mostra também que são os elétrons quem ficam aqui, olha, na parte mais externa do átomo, né? Aqui o núcleo, lá no meio do átomo, ele tem uma massa muito, mas muito maior que a massa da eletrosfera. O núcleo, ele é, vamos dizer, relativamente pesado, né? Quando a gente pensa em relação aos elétrons. A eletrosfera é relativamente leve, né? E ocupa também um espaço muitíssimo maior que o núcleo. O núcleo é extremamente denso, enquanto a eletrosfera ela envolve esse núcleo denso com os elétrons na parte mais externa. Ora, o que a gente pode concluir disso então? Que são os elétrons que são arrancados ou que são adicionados ao átomo, né? Então, quando você atrita dois materiais e eles adquirem carga elétrica, essa é uma das formas de eletrização, daqui a pouco nós vamos ver outras formas, né? Mas quando você atrita os materiais, são os elétrons que são trocados, né, entre os dois corpos, e não os prótons. Os prótons estão lá escondidos dentro do núcleo, né? Dessa forma também a gente pode entender o fenômeno da corrente elétrica, né? São os elétrons que se deslocam ao longo da corrente elétrica e não os prótons que estão lá quietinhos no núcleo. Alguns materiais têm facilidade de ceder ou de adquirir elétrons, né, mais do que outros. Esses materiais, eles têm o que a gente diz elétrons livres, né? Eles trocam elétrons com mais facilidade, assim também como eles deixam os elétrons fluírem no interior do material com mais facilidade. Por exemplo, os metais, né? Por isso, nós dizemos que os metais são bons condutores de eletricidade, né? Eles conduzem bem a eletricidade porque os elétrons estão livres no interior dos materiais metálicos. Esse modelo é o modelo que a gente chama de mar de elétrons. Você deve ter visto em química. Existem vários tipos de ligação entre os átomos, entre as moléculas, enfim, entre as partículas de um material, não é? No caso dos materiais metálicos, é o modelo de mar de elétrons, onde você tem as várias eletrosferas, né, que são essas
essa camada mais externa aqui do átomo, né? Então a eletrosfera de um átomo com outro átomo do lado, com outro átomo, formam um mar de elétrons, né? Enquanto os núcleos estão ali no meio, né, dessas nuvens aí de elétrons, ok? Então é muito elétron livre, vai fluir eletricidade com facilidade, ao contrário de outros materiais, por exemplo, compostos iônicos ou moleculares, em que as posições dos átomos elas estão muito bem definidas num arranjo mais intrincado, né? Onde os elétrons não se movem com facilidade. Esses materiais vão ser exemplos de maus condutores de eletricidade, ou seja, de isolantes elétricos, que a gente também chama materiais isolantes ou dielétricos. É o caso da borracha, né, dos plásticos em geral, da porcelana, do vidro, da madeira, né? Todos os materiais que não conduzem eletricidade com facilidade vão ser, portanto, isolantes elétricos, ok? Apesar dessa divisão que nós fazemos entre materiais condutores e isolantes, pode ser que em algumas condições, mesmo materiais isolantes se tornem condutores, né? Você talvez já tenha observado que em ferramentas, por exemplo, no alicate, tem lá a capinha de borracha no alicate, né? Para você segurar e trabalhar ali com eletricidade. Alguns trazem escrito assim, por exemplo, 750 volts. Significa que até 750 volts, né, você pode trabalhar tranquilo com aquele alicate que ele vai isolar a eletricidade para você. Passou de 750 volts, já não é mais garantido, né? Pode ser que aquela borracha, por causa da tensão elevada, passe a conduzir eletricidade, né? Então, materiais que servem como isolantes a baixa tensão, abaixo de 1000 volts, podem ser que não sejam bons isolantes, né? Acima de 1000 volts em alta tensão, né? Então depende a capacidade do material ser isolante, que a gente chama de rigidez dielétrica, depende do material. Outro exemplo bom para entender a rigidez dielétrica é o ar atmosférico. O ar, ele é condutor de eletricidade? Bom, se fosse, eu estaria aqui sendo eletrocutado, né? Na sala onde eu estou aqui, existem tomadas, né? E se o ar conduzisse eletricidade, então a eletricidade estaria sendo conduzida da tomada até o meu corpo, né? Eu estaria sendo eletrocutado aqui. Então, em condições normais, em geral, o ar atmosférico não conduz eletricidade. Mas você já viu uma descarga atmosférica na sua vida, né? Um relâmpago, um raio, né? E o que é aquilo ali? Você tem uma nuvem muito carregada, né? Com muita carga elétrica, e outra nuvem, né? Elas vão trocar elétrons, né? A descarga atmosférica. E o meio que vai conduzir os elétrons de uma nuvem até outra é exatamente o ar atmosférico. Então, o que acontece? Por causa da grande diferença, né, de carga ali entre as duas nuvens, a rigidez dielétrica do ar foi ultrapassada e o próprio ar começou a conduzir eletricidade. A mesma coisa o arco voltaico, né? Quando você aproxima dois condutores carregados numa distância suficiente, forma-se o arco ali entre eles, né? E a eletricidade é conduzida pelo próprio ar. Igual quando você vai acender o fogão elétrico lá e dar aquela centelha, né? Faísquinha. Ali são os elétrons pulando de um lugar para o outro, atravessando o próprio ar, que se tornou um condutor por causa da rigidez dielétrica que foi ultrapassada. O que é que nós podemos entender então do conceito de carga elétrica? Carga elétrica é simplesmente a falta ou o excesso de elétrons em um corpo. Se o corpo estiver com menos elétrons que prótons, então ele está com carga positiva, ele está com deficiência, com falta de elétrons, né, que tem carga negativa. Se, por outro lado, o número de elétrons em um corpo é igual ao número de prótons, então está havendo um equilíbrio, né? Então o corpo está neutro, ok? Se, porém, o número de elétrons for maior que o número de prótons, você tem um excesso de cargas negativas, portanto, o corpo vai estar eletrizado negativamente, vai estar com excesso de elétrons, ok?
É claro que nós não podemos contar um a um a quantidade de elétrons que estão presentes em um corpo, né? É muita coisa, né? São muitos elétrons. Então, a gente usa uma unidade bem maior, a gente não conta de um em um, a gente pega uma baciada de elétrons, vamos dizer assim. Que unidade é essa? No Sistema Internacional de Unidades, no SI, essa unidade é o Coulomb. Um coulomb significa o excesso ou a falta de 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, ok? Então, isso é um coulomb. Por causa dessa definição, então, a carga de um elétron vai ser 1 dividido por esse número, 1 dividido por 6,25 vezes 10 a 18, que vai dar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Você vê então que a carga do elétron é muito pequena, né? Porque um coulomb são muitos elétrons. Então, um elétron vai ter uma carga bem pequena. Por isso, normalmente, nos problemas que tratam de carga elétrica, nós não vamos usar o coulomb, nós vamos usar o microcoulomb, que é equivalente a 1 milionésimo de coulomb, ou seja, 10 elevado a menos 6, ou então o nanocoulomb, que vai ser 10 elevado a menos 9 coulomb, ok? 1 bilionésimo de coulomb. Nós vamos entender agora, então, os processos de eletrização, ok? Vamos primeiro falar da eletrização por atrito, que a gente até já comentou aqui. Nós atritamos dois corpos, dois materiais, né? E aí um deles vai ceder elétrons para o outro material, ok? Então você atrita, um cede elétrons para o outro. No final das contas, um vai ficar com excesso de elétrons e outro vai ficar com falta de elétrons. Então um fica com carga negativa e outro fica com carga positiva. Quem vai arrancar elétrons de quem, quando você atrita, depende do material, ok? Você tem então tabelas que são chamadas tabelas triboelétricas. Essas tabelas vão colocar em ordem, né, os materiais, de forma que quando você atrita um deles com o outro, a carga fica positiva ou negativa. Tá aí o exemplo de uma tabela triboelétrica. Toda vez que você atrita um material que está mais embaixo na lista com outro que está mais em cima, né, o de cima fica positivo e de baixo fica negativo. Tabelas triboelétricas, ok? Segunda maneira de eletrizar um corpo é a eletrização por contato. Como que acontece? Vamos ver aí a figura. Olha, primeiro então, na parte mais esquerda da figura, nós aproximamos um objeto com carga negativa de um objeto neutro, ok? Aí você encosta o material, né, o objeto B, que está com carga negativa, no outro. Então os elétrons que estão em excesso no corpo B vão todos pular para o corpo A. Depois que nós afastarmos os dois corpos, ambos vão estar com carga negativa, ok? Então você pode notar que na eletrização por contato, a carga elétrica que está em excesso ou falta, né, depende, os elétrons eles são distribuídos entre os dois corpos, né? Essa distribuição não é normalmente igual, eles não dividem a carga ao meio, mas na verdade depende das dimensões do objeto. Se os objetos tiverem as mesmas dimensões, com certeza a carga vai ser dividida ao meio exatamente. Se um dos objetos for maior que o outro, o maior objeto vai levar a maior parte da carga. Duas esferas, por exemplo, né? A quantidade de elétrons que vai para uma esfera ou para outra é proporcional ao raio da esfera. Então, a que tiver o maior raio vai receber a maior quantidade de carga, ok? Fique de olho nas questões lá no nosso canal para você poder entender melhor como isso pode cair em uma prova, ok? Outro fato importante na eletrização por contato: a Terra pode ser considerada uma esfera de proporções muito maiores do que os outros corpos que com os quais nós lidamos no dia a dia, ok? Então, se você quiser eletrizar um objeto pequeno como esse em relação à Terra, né, e esse objeto for encostado à Terra, ou seja, se ele for aterrado,
Então a Terra, como tem um tamanho muito maior do que esse objeto, ela é capaz de absorver todos os elétrons que tiverem em excesso ou em falta nesse objeto aqui. Então quando você aterra um objeto, né, quando você liga ele à Terra, você torna esse objeto neutro. Porque se ele tiver elétrons em excesso, todos esses elétrons vão para a Terra, que é muito maior do que ele. Se ele tiver elétrons em falta, a Terra vai ceder para ele todos os elétrons de que ele estiver precisando, ok? Ou seja, aterrou o objeto, ele fica neutro com certeza. A terceira forma de eletrização é a eletrização por indução. Acompanha comigo aí na figura. Então você aproxima um corpo eletrizado, aí no exemplo novamente de carga negativa, de um outro corpo que inicialmente está neutro, né? O indutor se aproxima do induzido, ok? Quando você faz isso, por exemplo, nesse caso aí, o indutor está com carga negativa, então ele vai repelir todos os elétrons para o outro canto, né? No caso aí, o canto esquerdo da esfera B, ok? De forma que o lado direito dessa esfera B, ele ficou todo positivo, ficou com excesso de prótons, já que os elétrons fugiram para a esquerda, né? Foram repelidos pelo indutor, ok? Até essa parte aí, a esfera B, né, que teve as cargas separadas, ela não adquiriu carga elétrica, continua neutro, né? Não saiu elétrons da esfera B, a carga só foi redistribuída, né? Uma parte ficou positiva, outra parte ficou negativa. Nesse caso, nós dizemos que a esfera está polarizada, houve a polarização, porque as cargas foram distribuídas, sinais negativos para um lado, sinais positivos para o outro, ok? Se nós quisermos eletrizar esse corpo B aí, né, o induzido, olha só o que a gente tem que fazer. Agora essa figurinha está mostrando, olha, aproximei um bastão negativo de um corpo, ele ficou polarizado, né? Dividido em cargas positivas e negativas. Agora observa, eu liguei a esfera à Terra. Então todos os elétrons que estavam sobrando aí do lado direito da esfera, eles foram para a Terra, né? A Terra absorveu esses elétrons. Então, o que aconteceu com o corpo? Ele ficou com excesso de carga positiva, portanto, ficou eletrizado com carga positiva. Depois que eu tirar o bastão, a polarização vai deixar de existir, mas como ele perdeu elétrons, ele ficou positivo. É claro, nesses exemplos aí foram dados aproximando um bastão negativo, né, da esfera, mas aconteceria o mesmo se eu tivesse aproximado um bastão com carga positiva, né? Quando eu ligasse ele à Terra, ele ia estar positivo de um lado, então ele ia receber elétrons da Terra. Quando eu retirasse o bastão, ia ficar com excesso de cargas negativas. De qualquer forma, então, na eletrização por indução, a carga que o objeto adquire tem sinal contrário à do objeto que você aproximou. Aproximei negativo, a carga ali, no final das contas, vai ficar positiva, né? Se eu aproximar um objeto positivo, a carga ali no induzido vai ficar negativa, sempre sinal contrário do indutor, ok? Bom, a última coisa que nós vamos falar na aula de hoje, então, é exatamente o eletroscópio. O eletroscópio é um dispositivo, um aparelho capaz de indicar se um objeto está eletricamente carregado ou não. Existem basicamente dois tipos de eletroscópio. Acompanhe aí na figurinha. Você tem à esquerda o pêndulo eletrostático, né? Quando você aproxima um corpo desse pêndulo, se a esferinha dele estiver neutra e o corpo carregado, vai acontecer a aproximação da esfera até o corpo, né? Se um deles já estiver carregado, pode acontecer também a repulsão, né? Caso as cargas sejam iguais. Se as cargas forem opostas, também vai acontecer a atração. De qualquer forma, alguma coisa vai se manifestar aí no pêndulo eletrostático. Na direita, nós temos o eletroscópio de folhas, que é basicamente o mesmo princípio. Quando você aproxima um corpo carregado, as folhas metálicas do eletroscópio, elas vão se aproximar ou se distanciar, dependendo das cargas que estiverem ali envolvidas, ok? Como esse assunto não está muito explícito no edital, eu prefiro deixar essa parte aí de eletrização e de eletroscópio para os nossos exercícios e questões resolvidas lá no canal no YouTube, ok?
Eu espero você na nossa próxima aula sobre força elétrica, aí já entrando nos assuntos do edital de fato, força elétrica e lei de Coulomb. Um abraço do professor Jonas e até a próxima.